Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. 8h30. Muito bom dia para você que está sintonizando 106,7 MHz. Este é o Giro Rio Preto que está no ar a partir de agora. Nós estamos aqui, para você que não sabe, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, trazendo sempre informação e serviço de utilidade pública. Vamos começar então. A inflação em Rio Preto voltou a subir um pouco acima do esperado. Sapatos foram os itens que mais subiram nos últimos dias. Tomate e batata tiveram maiores quedas. Quase 1 tonelada de lixo eletrônico é o saldo do mutirão realizado em Rio Preto para dar destino correto a esse tipo de produto. Mas ainda é possível se livrar do lixo eletrônico de casa e a gente vai falar como. Fique atento para saber onde estão hoje os postos de vacinação contra a raiva e o posto itinerante de testes de hepatites. Esta semana completou 20 anos da morte de um dos artistas riopretenses mais conhecidos no exterior. E a gente conversou com um especialista em José Antônio da Silva, o professor Romildo Santana, no quadro Prata da Casa. Informação e serviço de utilidade pública é aqui no Giro Rio Preto. Tamo junto! Quinta-feira, 11 de agosto de 2016, estamos ao vivo do estúdio da Rádio Educativa FM, uma emissora da Prefeitura de São José do Rio Preto, trazendo informação e serviço de utilidade pública. Muito bom dia para você, viu, que está aí sintonizado com a gente, está nesse momento se deslocando pelas ruas e avenidas da cidade, e também para você que já está em casa, chegou em casa ou ainda não saiu de casa, você que está nas rodovias aí transitando, vindo ou saindo ou passando apenas por São José do Rio Preto, muito obrigado pela carona, viu? Saiba que esta é a melhor cidade do país para se viver, aliás, a melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. Trânsito. É como a gente começa o Giro Rio Preto de hoje. A Josi de Sá vai falar pra gente como está a movimentação nas ruas e avenidas da cidade. Bom dia, Josi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, eu estou aqui no centrão de Rio Preto, em frente aqui à rodoviária, ao Shopping Azul, né, aqui na esquina com a Bernardino de Campos, né, Rua Pedro Amaral com a Bernardino de Campos. A cidade começa movimentada, né, todo mundo abrindo lojas, já tem muito movimento aqui de pedestres, né, o trânsito também está um pouco mais cheio, porque tem todo esse pessoal indo trabalhar, e aí a gente percebe que todo mundo já tirou a blusa de frio, né, do guarda-roupa. Hoje a gente tem aí muitas informações, né, inclusive a previsão do tempo, e eu quero aproveitar para dar aqui a localização dos radares estáticos móveis no dia de hoje em Rio Preto. Um deles vai ficar aqui na Bernardino de Campos, né, Bernardino de Campos, que é aqui a rua ao lado onde eu estou. Vai ter também radar estático móvel na Avenida Octávio Alves de Almeida, velocidade máxima de 60. Com a mesma velocidade, 60 km por hora, vai ter também na Avenida Vicente Filizola, na Avenida Hernani Pires Domingues, na Avenida da Saudade, todos esses com 60 km por hora. Já aqui na Bernardino de Campos, onde eu estou, e na Avenida dos Estudantes, e na Avenida Nossa Senhora da Paz, os radares vão captar aí quem estiver passando além dos 40 km por hora, que é a máxima permitida. Lúcio, é com você. Muito obrigado. Então, informações aí para os motoristas que estão se deslocando nas ruas e avenidas da cidade ao vivo, para você saber o que você deve fazer, o melhor caminho. Saber o que fazer, todo mundo sabe. É só respeitar as leis de trânsito, respeitar o limite de velocidade. Então tá tudo certo. 8h34 agora. A unidade itinerante que faz testes de diagnóstico de hepatite em Rio Preto vai atender na Sol Engenharia. A Sol Engenharia fica na Rua Expedicionários, número 2225, na Vila Zilda.
O atendimento começou às 8 da manhã, agora há pouquinho, e vai até o meio-dia. Dá tempo ainda de você passar por lá e fazer o seu teste. Mas além da unidade itinerante, esses testes eles também podem ser feitos até o dia 28 de agosto, que é quando termina essa campanha, nas 27 unidades básicas de saúde e também no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. Nas unidades de saúde, além do teste, também está disponível a vacina contra a hepatite B. E durante a campanha, uma coisa legal também é que o pessoal está fazendo palestras educativas para explicar mais sobre hepatites virais, tirar todas as dúvidas das pessoas. A unidade itinerante, então, hoje, para testes de hepatite, está na Sol Engenharia, na Rua Expedicionários, 2225, na Vila Zilda. Tem também os postos de vacinação antirrábica, que eles estão aí fazendo essa campanha, vacinando animais, cães e gatos principalmente. Hoje eles estão instalados nos seguintes locais: Atenas, Casa de Ração, na Rua Josina Teixeira de Carvalho, 757, na Casa de Rações do Alemão, na Avenida Danilo Galeazzi, 2866, na Casa de Rações Niva, na Rua Jorge Cury, 210, no Pet Shop, no Pet Store Zanqueta, na Avenida Virgílio Dias de Castro, 610, na Eva Rações, na Rua José Pedro Salomão, 515, e na Luz da Esperança, na Rua Cilo Rodrigues, 1496. Em todos esses locais aí, o atendimento é das 2 da tarde até às 7 da noite. Você pode levar com tranquilidade o seu animalzinho, porque é um serviço importante de utilidade pública que é feito para manter não só a saúde do seu animal, mas a saúde de todos que estão próximos também. Economia. 8h36. O mês de julho registrou inflação de quase 0,4% em Rio Preto. O índice foi calculado a partir da pesquisa mensal realizada pela Prefeitura em parceria com as Faculdades Integradas Dom Pedro II e a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A Letícia Greco conversou com o economista e coordenador da pesquisa para saber os outros dados dela. Pesquisa do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, apontou uma alta nos preços em São José do Rio Preto no mês de julho, com inflação de 0,39%. Já a inflação acumulada deste ano, entre os meses de janeiro e julho, foi de 3,35%, enquanto que o índice acumulado em um ano, entre os meses de agosto de 2015 a julho de 2016, foi de 6,25%. Os dados são coletados mensalmente com uma amostra de 20 mil cotações de preços que compõem os grupos da alimentação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde, transporte e vestuário. O economista e coordenador da pesquisa, Bruno Esbrógio, comenta a inflação de julho. A inflação ficou na casa de 0,399, então ela volta a ser uma inflação um pouco mais alta na questão do mês de julho. Ela é até mais alta do que foi julho do ano passado, né? Em julho do ano passado, ela ficou em 0,33 e agora a gente ficou em 0,39. Então ela está até mais alta do que ano passado, que foi um ano reconhecidamente de inflação alta, né? Fechamos o ano passado com mais de 10%. Então isso mostra que a inflação ela está num patamar mais baixo, mas ela ainda não está absolutamente controlada. A gente ainda mantém um nível inflacionário um pouco mais acima do normal, né, do padrão. Mas a parte boa é que mesmo estando acima do padrão, a gente está bem abaixo do ano passado. Por enquanto, mantido essa linha, a gente fecha aí dentro do teto da meta estipulado pelo Banco Central, fica em 6,5%, a gente está nos últimos 12 meses, a gente está em 6,25%. Os grupos que sofreram maior aumento de preço no mês de julho foram a habitação, com 0,15%, seguida do vestuário, com 0,12%, e o transporte, com 0,10%. A alimentação, a saúde, a educação e as despesas pessoais se mantiveram praticamente estáveis. Dentre os itens que sofreram maior aumento, destacam-se o sapato feminino, com 23,2%, e o tênis, com 12,6%. Já o tomate foi o item que sofreu maior queda no preço,
32,1%, seguido da batata, com queda de 29,2% no preço. Para Bruno Esbrógio, a tendência para os próximos meses continua sendo de inflação, mas sem ultrapassar o teto da meta do Banco Central de 6,5%. Como a gente ainda tem aí alguns meses para fechar, creio que os últimos meses, geralmente, eles têm uma inflação um pouquinho maior devido aí a incremento de 13º, uma liquidez maior de mercado, festas de final de ano, então a gente sempre espera que os últimos meses tenham uma inflação um pouco maior. Geralmente a gente tem aí outubro, novembro, dezembro, esses meses um pouco... Depende muito de quando eles soltam a maior parte da parcela do 13º, então isso é variável, né? Geralmente a gente tem no segundo semestre uma inflação um pouco acima. Então a gente espera aí ficar dentro desse teto da meta dos 6,5, mas num nível mais baixo do que ano passado, mais elevado ainda do que o padrão correto. Então nós esperamos que mantenha-se a queda nesses níveis inflacionários. A pesquisa do IPC também calcula os índices de variação de preço para a terceira idade, que também sofreu uma inflação de 0,36% no mês de julho e 2,80% de inflação no acumulado deste ano. Bruno Esbrógio comenta esses dados. No da terceira idade, a ideia desse IPC é mostrar um foco na população de terceira idade que tem algumas preferências de consumo diferente do resto. Então, para a terceira idade, a gente assume o pressuposto que remédios são mais importantes, a alimentação é mais importante. Então, esses itens, esses grupos, têm um peso maior para a inflação de terceira idade do que para uma inflação do IPC geral. Como a gente teve na alimentação uma estabilidade e os que tiveram uma subida maior esse mês são grupos que não pesam tanto para a terceira idade, ele ficou com uma inflação mais baixa, mais comportada. Para o grupo da terceira idade, transporte pesa menos, porque eles têm os incentivos de locomoção de ônibus urbano, vestuário também pesa um pouco menos, eles acabam tendo vantagem nesse sentido e nesse mês eles ficaram abaixo. E no acumulado do ano eles também estão melhores, né? Eles estão em 2,8% nesse ano. E nos últimos 12 meses, aí sim a gente pega de agosto do ano passado para fechar em julho agora desse ano, o acumulado deles é em 5,1%, bem abaixo dos 6,25% do IPC geral. A pesquisa completa do IPC pode ser acessada no portal da Prefeitura de Rio Preto, que é www.riopreto.sp.gov.br. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. 8h41 agora. A temperatura caiu um pouco nesta quinta-feira em Rio Preto. Hoje, por exemplo, nesse momento, os termômetros estão marcando 12 graus com sensação térmica de 13. Mas a gente vai fazer uma previsão diferente hoje, uma previsão do tempo diferente. Vamos direto à fonte, falar com o meteorologista do Clima Tempo, vai conversar ao vivo com a gente por telefone. Ele está em São Paulo, mas se disponibilizou a conversar ao vivo com a gente sobre essa mudança no tempo aí, é o César Soares. César, muito bom dia, obrigado por falar com a gente ao vivo, viu? Bom dia, Lúcio, uma ótima manhã também, gelada, digamos assim, né, para todos os ouvintes. Acredito que aí em São Paulo está mais gelado do que aqui, né, César? Está mais gelado, viu? Porque a temperatura por aí está por 12 graus, né, segundo informações do aeroporto. Aqui em São Paulo a temperatura chegou por volta dos 5 pela manhã de hoje, em Guarulhos, algumas áreas 6 graus, né? Realmente a temperatura foi bem baixa, né, durante a manhã de hoje, Lu. Agora, César, nos últimos dias aqui, em alguns dias até, a temperatura máxima, ela superou os 30 graus. E de repente cai assim, do nada ela cai, 12 graus hoje. Amanhã parece que a previsão de mínima é menor ainda. Isso é normal, César? Olha, é normal sim, viu, Lúcio? A temperatura, na realidade, ela não acabou caindo do nada, né? Tem uma responsável. A responsável foi a massa de ar polar, né? Que foi trazida após a passagem da frente fria, que trouxe um aumento de nebulosidade para a região durante a última quarta-feira. Eu falo do nada assim pra gente que não entende, né? Sim, não, concordo. Dá essa impressão.
ela trouxe essa condição mesmo desse mais frio aí para a região, né? E concordo com você, Lúcio, que é uma condição, né, fora do comum quando a gente está com vários dias de calorão e de repente a temperatura despenca, né? Para a gente ter uma ideia, só para fazer um comparativo, ontem, no mesmo horário, né, segundo informações também do mesmo aeroporto, a temperatura estava na casa dos 19 graus, né? E agora faz 13 graus, né? Estamos falando de uma diferença aí de 6 graus, né, sendo registrados, né? Então, realmente, essa massa de ar polar favoreceu uma baita queda de temperatura na região. E hoje, Lúcio, a temperatura também não vai subir muito, viu? Então quem está saindo de casa agora não vai esquecer o seu agasalho, não vai esquecer o seu casaco, porque a máxima fica na casa dos 24 graus apenas na região. E quanto tempo deve durar esse frio nessa vez, ô César? Olha, por pouco tempo, viu, Lúcio? Como é de costume, então, né? Pessoal de São José, a temperatura já volta a subir ainda durante o fim de semana, viu? Então, no fim de semana, a temperatura já volta a ficar a máxima, né, na casa dos 30, 32 graus. Então, a gente já volta a ter uma condição mesmo de mais calor na região. Só que tem um outro problema também, né? Hoje a gente está com uma condição de umidade relativa do ar também alta na região, por conta dessa circulação, né, de ventos úmidos e frios que estão soprando do mar. A tendência gradativa ao longo dos próximos dias e também no fim de semana é que a atmosfera já volte a secar e a umidade relativa do ar já volte a despencar também, principalmente ao longo do período da tarde. Há alguns dias, essa semana, a umidade relativa do ar chegou aos 16% aqui em Rio Preto, bastante baixa. Você acredita que chega nesse nível ainda? Eu acredito que para o início, na realidade, da próxima semana, né, lá para o primeiro dia, né, da próxima semana, domingo, né, a gente já tem condições, sim, para uma umidade relativa do ar um pouquinho mais baixa. Não num caso tão extremo, né, não chegando a 16%, mas eu acredito que por volta dos 30%, pelo que a gente está acompanhando aqui, pelo modelo de previsão do tempo, pelos registros dos aeroportos, é possível sim que nós tenhamos registros de umidade relativa do ar abaixo dos 30%, o que já é considerado estado de atenção, né, segundo o estudo elaborado pela Unicamp, né? Então a gente já tem mesmo condições para desconforto humano quando a gente já está trabalhando com esses índices de umidade relativa do ar um pouco mais baixos, Lúcio. Ô César, eu não sei se você já tem condições de responder isso pra gente. A gente está no dia 11 de agosto, o inverno vai até o dia 21 de setembro, não é isso? E já tem condições de saber, por exemplo, se a temperatura aqui na nossa região ela vai cair mais algumas vezes ou vai se manter nesse nível assim um pouquinho mais agradável pra gente aqui? Olha só, Lúcio, as ondas de frio elas são muito comuns durante o período do inverno, tá? E pelo que a gente está acompanhando aqui ao longo das próximas semanas, ainda tem previsão de queda sim na região, viu? Porque a gente vai ter o avanço ainda de frentes frias que vão trazer massas de ar polar, ainda, por exemplo, na segunda quinzena também agora do mês de agosto, né? No fim do mês, tem previsão para uma nova massa de ar polar favorecer a queda de temperatura novamente sobre as áreas também de São José do Rio Preto, Lúcio. Então não é hora ainda de enfiar todos os agasalhos na gaveta e deixar escondido só pro ano que vem, não, né? Os agasalhos, é hora de você aproveitar os períodos com sol que a gente vai ter ainda ao longo da próxima semana, já botar o casaco também para tomar um sol, né? Porque ele ainda vai ser utilizado durante o final do mês. Tá certo, então. Muito obrigado, César, mais uma vez pela sua disponibilidade em falar com a gente. Aí, bom trabalho para você e pro pessoal todo do Clima Tempo aí. Obrigado, até mais. São 8h47, agora segue o Giro Rio Preto. Tecnologia. Olha, o mutirão do lixo eletrônico que aconteceu entre os dias 11 e 29 de julho nas cidades de Cedral, Ipiguá e Rio Preto arrecadou quase 1 tonelada desses materiais. Agora eles terão destinação correta para não prejudicar o meio ambiente. E a Letícia Greco conversou com uma das organizadoras desse mutirão para saber o saldo da campanha. No mês de julho, as cidades de Cedral, Ipiguá e Rio Preto se uniram em prol do meio ambiente. Entre os dias 11 e 29, esses municípios participaram do mutirão do lixo eletrônico, que arrecadou 835 quilos de materiais eletrônicos como monitores e televisores sem uso. A campanha foi realizada pelas prefeituras das 3 cidades em parceria com a cooperativa Cooperlagos.
Para a chefe de Departamento de Resíduos da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto, Maristela Romão, o saldo da campanha foi positivo. Teve sim participação, mas poderia ter sido um pouco melhor. Mas a gente avalia como um saldo positivo, que a gente percebe que a população aos poucos ela está se conscientizando, e também essa responsabilidade, né, que é a responsabilidade do gerador, encaminhar os seus resíduos para o descarte adequado, e principalmente esse tipo de material, né, resíduo eletrônico, se ele for descartado incorretamente, ele causa sérios danos ao meio ambiente, à saúde. Então, sempre que a gente faz essas ações de coleta, elas são muito importantes, porque com essas ações a gente tem a garantia de que aquele material coletado vai ter uma destinação ambientalmente adequada, deixando de ser um possível contaminante e poluidor do meio ambiente. Maristela explica também como funciona o processo de destinação do lixo eletrônico. Aí todo esse material que foi arrecadado durante a campanha, ele passa por uma avaliação. Então o pessoal faz teste nos aparelhos e nas peças. Então, se algum deles ainda estiver em boas condições de uso, eles ficam lá na cooperativa à disposição para venda. Porque às vezes a pessoa descarta o computador completo, mas o mouse ainda funciona, o teclado funciona. Então você consegue ir lá e adquirir só a peça que você precisa. O que não tem mais nenhuma condição de uso, ele vai ser desmontado, tem os componentes separados e cada componente vai para uma destinação adequada. Lá eles fazem a separação, então eles têm mouse, teclado, eles têm algumas placas que ainda estão boas, ainda funcionam, que eles vendem. Maristela explica que quem não conseguiu levar o lixo eletrônico a um dos locais que receberam o material durante o mutirão, pode levar agora em um dos 3 pontos de coleta fixos de Rio Preto. A prefeitura aqui de Rio Preto, ela tem convênio com 2 entidades de coleta seletiva. As 2 entidades, elas têm capacitação para trabalhar com esse tipo de material. Então, um local é a Cooperlagos, que foi a nossa parceira nessa campanha, que tem a sede na Sinobalino de Barros Serra 1480 e na Avenida Leste, Anauate, número 500. E a gente tem a Ares, que fica na Rua Iriritiba, número 1370, na Vila Anchieta. Ela pode descartar TVs, aparelhos de som, aparelhos de DVD, computadores, máquina fotográfica, são esses tipos de materiais. A chefe de Departamento de Resíduos da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto comenta também a importância da destinação correta do lixo eletrônico. Os resíduos eletroeletrônicos, eles contêm muitos elementos químicos, como chumbo, mercúrio, cádmio, entre outros, que são metais tóxicos. Quando esse tipo de material ele é descartado de forma inadequada, esses equipamentos expõem esses elementos químicos, que além de causar contaminação no solo e na água, eles também podem causar muitas doenças, como câncer, principalmente de pulmão, danos ao sistema nervoso, sanguíneo, nos ossos e muitos problemas respiratórios. Então é muito importante o pessoal levar para o local correto para a gente evitar todo esse dano que o descarte irregular pode causar. No mês de agosto, a Prefeitura de Rio Preto também coordena o mutirão do óleo de cozinha, que começa na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h51 agora, e em tempos de internet, incentivar a leitura do bom e velho livro de papel é um dever dos pais e uma opção de ampliação da cultura para toda a família. Tem gente que gosta muito dos livros da internet, tem gente que prefere os de papel, mas é sempre legal você poder tocar mesmo no livro, no objeto que você está manipulando. Rio Preto tem várias bibliotecas, por exemplo. A maior delas é a Biblioteca Municipal, que fica bem no centro e oferece livros desde clássicos até lançamentos para todos os públicos. E o empréstimo de livros é de graça. É legal, né? Para quem se interessou, a Josi de Sá tem as informações. O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Rio Preto é coordenado pela Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A Biblioteca Municipal Central foi criada e é mantida pela Prefeitura e possui um acervo com mais de 60 mil títulos de todos os estilos e para todas as idades, que está disponível em grande parte para empréstimo para a população. A bibliotecária Márcia Vieira traz mais informações sobre o acervo da Biblioteca Municipal Fernando Costa. Bom, o acervo da biblioteca, ele tem toda a área do conhecimento.
O que separa é a seção infanto-juvenil, que atende aí a criança na faixa etária de 3 a 16 anos, que é o ensino fundamental, e também tem uma seção Braille, que tem uns livros em Braille, que a gente pretende disponibilizar daqui a um tempo, porque está reorganizando a sala. E no térreo tem todo o acervo geral, entendeu? E a gente, à medida que o usuário vai procurando e algum lançamento que tiver, a oportunidade que a gente tem a verba, e a gente já vai e compra esses livros. Para fazer a carteirinha da Biblioteca Municipal e ter acesso a empréstimos de livros, tem algumas regras. Menores de 16 anos precisam de acompanhamento dos pais ou responsáveis para abrir o cadastro de usuário. A idade para fazer é a partir de 16 anos. Menor, os pais teriam que vir para autorizá-los. Então, traz um comprovante de endereço atual e a identidade, faz o cadastro na hora. Aí ele pode emprestar por 15 dias e tem direito a uma renovação. Essa renovação ele pode fazer também pela internet. É só gerar uma senha que ele consegue renovar. Além dos volumes impressos, a Biblioteca Municipal de Rio Preto ainda conta com um grande acervo virtual de e-books que também podem ser emprestados. Nós temos uma parceria com a Árvore de Livros, que ela disponibiliza e-books, né, por 15 dias. A biblioteca está como administradora, ela cadastra esse usuário e ele também já começa a emprestar. Ele vai até a estante virtual, empresta por 15 dias, completando os 15 dias, automaticamente volta, sai do usuário dele individual e disponibiliza para outros. A bibliotecária falou dos estilos de livros mais procurados no acervo e quais são as novidades e as aquisições recentes da biblioteca. O que mais procura são os livros adaptados, aqui na Infanto Juvenil, os livros adaptados da literatura mundial, que são coleções, né? Agora estão editando também em quadrinhos toda essa literatura, e a gente tem uma estante lá no térreo que é só de quadrinhos. Então tem quadrinhos de literatura adaptados à literatura mundial e tem os quadrinhos também adultos, que sai bastante também. Fora isso, sai muito romance, né? As pessoas gostam muito, uns gostam de ficção policial, outro mistério, né? E essas coleções que estão surgindo agora. Diário de uma Garota Nada Popular, que foi recentemente adquirido, Querido Diário Otário, também tem Pegasus, também, Fazendo Meu Filme, foi tudo adquirido nessas últimas aquisições, que a gente conseguiu essas coleções e sai bastante. Escolas e instituições educacionais podem agendar visitas de seus alunos à biblioteca durante todo o ano. A bibliotecária ensina como funciona. O ano inteiro a gente faz um agendamento, né, com as escolas e eles vêm e fazem uma visita aqui. Aí é explicado para eles o funcionamento da sessão e também da biblioteca no todo. O que eles podem emprestar, né? Sobre o regulamento também, porque se atrasar tem uma suspensão, e é explicado todo em como eles manuseiam o livro. Então, quando eles vêm visitar, tem toda uma explanação sobre a biblioteca, como usar a biblioteca. E também a gente tem umas histórias também que a gente coloca para as crianças, caso o professor queira, né, que ele tenha tempo, a gente coloca umas histórias, e geralmente as histórias tem o livro também, e é mostrado o livro, as cenas, tem a contação da história.
A Biblioteca Municipal também realiza periodicamente eventos para incentivar a leitura, como a recente Feira de Trocas de Livros, que aconteceu em julho, e do Dia de Ler Todo Dia, que será realizado em setembro. Nós fizemos a feira, né, de livros, deu um ótimo resultado, teve uma procura muito grande. A gente pretende fazer novamente essa feira de troca. Inclusive, a gente conseguiu até alguns livros de doações que a gente não tinha no acervo, nós colocamos no acervo. E agora, em setembro, nós vamos participar do Dia de Ler Todo Dia, que é um evento nacional, que o ano passado também a gente participou. Dia 20 de setembro vai ser o dia. Então, a gente vai fazer alguma programação aqui na biblioteca. O endereço da Biblioteca Municipal Fernando Costa é Praça Jornalista Leonardo Gomes, número 1, Centro. O telefone para agendamento de visitas de grupos pode ser feita pelo telefone 3202-2316. Repetindo, 3202-2316. Outras informações na página da Cultura no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 8h59. Toda quinta-feira, a partir de hoje, a gente vai veicular a entrevista de uma pessoa interessante, uma pessoa formadora de opinião, que tem conteúdo, alguém que tenha o que falar. É o que a gente chama de prata da casa, que ajuda Rio Preto a ser o que é. Na estreia do nosso quadro, o professor Romildo Santana falou comigo. Ele é um especialista em um dos artistas mais conhecidos de Rio Preto no mundo, o pintor naif, ou primitivista, Antônio José da Silva, além de ter um currículo invejável. O professor Romildo Santana, além de professor, é jornalista, escritor, pesquisador, membro da Academia Rio Pretense de Letras. O que mais, professor? Tá bom, né? Eu dei aula na universidade durante 27 anos na Unesp aqui de Rio Preto. Eu orientei 19 mestrados e 3 doutorados, e tenho 9 livros publicados na área da cultura, da arte, das crônicas. E sou o diretor, fundador, né, do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Esse museu foi criado em 1980, portanto há 36 anos, e agora eu voltei há 3 anos para, novamente, como curador do museu, que fica ali na Rua Voluntário de São Paulo, no antigo prédio da Biblioteca Municipal, onde o Silva trabalhou como servente, como faxineiro, né, durante muitos anos, até se aposentar. Na verdade, o senhor teve aí um contato muito direto com o Zé Antônio da Silva. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dele. Eu convivi com o Silva durante alguns anos, porque eu fiz a minha tese de doutorado, que foi defendida há 30 anos, em 1986, na USP, sobre o José Antônio da Silva, e que resultou em um livro que foi premiado em Cuba, recebeu o prêmio Casa das Américas, foi traduzido para a língua espanhola, foi publicado aqui no Brasil também, que é um livro chamado Silva, Quadros em Livros. E para fazer esse livro, para fazer essa tese de doutorado, eu convivi com o Silva. Explica pra gente, para quem não sabe exatamente, o que é uma arte naif? Porque, na verdade, é um nome francês, né? Ela é uma palavra internacional, ela quer dizer ingênuo em francês. Né? E essa palavra também, ela ocorre no inglês, etc. E o dicionário Aurélio resolveu colocá-la também no dicionário de língua portuguesa. Tem até lá, inclusive, uma citação ao meu livro, né, dizendo como uso essa palavra. A arte primitivista, ou arte naif, ela surgiu na França no século XIX, quando a França sentia essa questão da globalização. A Europa sentia a questão da globalização. E eles perceberam que os lugares onde a França é mais francesa, a Espanha é mais espanhola, a Itália é mais italiana, Portugal é mais português, seriam os pequenos
centros, nas pequenas cidades, no ambiente rural, onde as pessoas são mais tradicionalistas, guardam mais a sua identidade cultural. E quando foram buscar, então, essa identidade, encontraram ótimos pintores, ótimos poetas, que eram pessoas ingênuas, ou seja, não participavam das rodas de elite da propagação das artes, né? Grandes músicos, grandes dançarinos. E aí, que nome se dá? Eles são românticos, eles são clássicos, eles são parnasianos, eles são simbolistas. Então puseram o nome de artistas ingênuos, ou seja, autodidatas que pintam, escrevem, dançam, tocam instrumentos de uma maneira espontânea, aprendem consigo próprios dentro de uma tradição do próprio meio em que esses artistas vivem. Aqui no Brasil, o primeiro artista a ser reconhecido como raiz foi o José Antônio da Silva. Professor, essa semana está fazendo 20 anos da morte do pintor, do artista primitivista José Antônio da Silva. Exatamente. Então, no dia 9, terça-feira, né, ele morreu na cidade de São Paulo aos 87 anos de idade. E também, neste ano de 2016, faz 70 anos do descobrimento do José Antônio da Silva. Ele foi revelado aqui em São José do Rio Preto em 1946. Ele foi descoberto mais ou menos por acaso aqui em São José do Rio Preto, em 46. Em 48 ele participou de uma grande exposição individual em São Paulo e ficou conhecido nacionalmente porque ele era muito admirado pelo Assis Chateaubriand. Em 1951 ele foi premiado na primeira Bienal de São Paulo, né? Então é um artista que ficou muito conhecido e leva o nome da nossa cidade para todos os lugares do planeta. O senhor é diretor do Museu de Arte Primitivista aqui de Rio Preto. Quem não conhece a arte do Silva, como é que pode fazer para conhecer? Olha, o museu ele está aberto diariamente, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas, às 5 da tarde. Mas nós atendemos também sábados e domingos e à noite para visitas agendadas. Fora que o museu tem promovido lançamentos de livros, tem promovido eventos, né? O ano passado nós fizemos uma mostra de cinema sobre a vida de artistas, de pintores. A gente recebe grupos grandes de estudantes de São José do Rio Preto e de toda a região, e até de Minas Gerais e tudo. Recebemos também turistas. Por exemplo, no ano passado nós recebemos grupos de turistas da Austrália, da Venezuela, da Índia, da Colômbia, e a gente sempre recebe essas visitas dando palestras sobre arte primitivista. Essas palestras, elas são dadas em espanhol, português e inglês para esses visitantes de fora do país. Mas, em geral, os museus não há essa tradição das pessoas conhecerem, mas está lá de portas abertas para conhecer a obra desse grande artista que José Antônio da Silva, que é citado em livros de história da arte do mundo inteiro. Professor, eu tenho certeza que com o trabalho que o senhor faz aí, que outras pessoas também do calibre do senhor fazem, isso pode ser revertido no Brasil. Esse não hábito de visitar museus, a gente pode valorizar um pouquinho mais da cultura. Então, pra gente, na realidade, o quadro se chama Prata da Casa, mas pra gente o senhor é ouro. Então eu agradeço a participação do senhor. Obrigado, meu velho. Eu me conformo sendo bronze mesmo, tá bom, né? Nessa época de Olimpíadas. É muito mais que isso. Professor, de qualquer forma, muito obrigado para o senhor e um bom dia, tá? Igualmente a você e a todos os ouvintes.
9h07 e com esse bate-papo aí com o professor Romildo, a gente encerra o Giro Rio Preto de hoje e está de volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Essa é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa FM, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Letícia Greco e Josi de Sá, Wilson Sanz e Alex Silva nos trabalhos técnicos, coordenação de Glaucia Lacerda, direção do secretário de comunicação Deodoro Moreira. Eu ainda volto durante a programação trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. Uma ótima quinta-feira a todos. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto.